Oportunidade internacional para o Fluminense, porque tem zagueiro que jogou muito tempo na Premier League querendo vir jogar no futebol brasileiro. Falando em Premier League, o John Arias foi oficialmente anunciado como reforço do Wolverhampton. A gente tem uma situação um pouco preocupante, jogador que foi titular ontem pelo Fluminense saiu de campo sentindo muitas dores, vai passar por exames nessa quinta-feira. Tem também um post um pouco enigmático ali da esposa do Paulo Henrique Ganso e declarações do Renato Gaúcho na coletiva pós-jogo, falando sobre o foco do time, sobre priorizar alguma competição, e também o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, criticando a torcida do Fluminense depois do jogo que o Flusão perdeu para o Verdão ontem no Maracanã. Então tem muita informação do Flu pra gente trazer nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Oportunidade internacional para o Fluminense. Tem jogador querendo vir atuar no futebol brasileiro. Será que não seria uma boa opção para o Flusão? Quem está trazendo essa informação para a gente é a jornalista Raíssa Simplício, e ela está falando do zagueiro Kurt Zouma, que é um zagueiro francês, começou a sua carreira no Saint-Étienne, passou muitos anos jogando a Premier League, jogou no Chelsea, West Ham, Stoke City e recentemente estava na Arábia Saudita. Ele optou por não renovar o seu contrato lá no mundo árabe e está livre no mercado. E de acordo com a informação dela, ele quer jogar no futebol brasileiro e deu o ok para um intermediário negociá-lo com clubes daqui. De acordo com ela, existem alguns clubes que já abriram conversas, mas ela ainda não tem os nomes dessas equipes. O jogador já foi da seleção francesa também, tem 30 anos, né? Então não é um jogador em final de carreira, acabado. E repito, né, de acordo com a informação dela, foi ele que não quis renovar na Arábia Saudita, quis sair de lá. Ele estava num time, eu confesso que eu não conheço esse time, tá? É um time chamado Al Orobá, lá da Arábia Saudita, não é dos mais ricos, mas com certeza estava ganhando um salário alto, óbvio, né? A gente está falando de um jogador de seleção francesa, Premier League, o salário dele com certeza não era e não seria aqui no Brasil um salário baixo também. Mas ele que opta por sair da Arábia Saudita e pediu de maneira ativa, de acordo com a informação da Raíssa Simplício, para que os agentes dele procurem um clube aqui no futebol brasileiro. Então ele quer jogar por aqui. Eu acho que seria uma oportunidade interessante. Claro que a gente precisa ver quais são os valores envolvidos nessa negociação, mas seria um ótimo nome para formar uma dupla de zaga ali com o Thiago Silva. Acredito também, né, que o fato do Thiago Silva jogar aqui é algo que poderia seduzir muito a ele. Jogou muito tempo no Chelsea, acho que ele não chegou a jogar junto com o Thiago Silva, mas a gente sabe do prestígio que o Thiago Silva tem mundialmente falando, ainda mais para um zagueiro. Com certeza jogar ao lado do monstro seria algo muito atrativo, e a posição de defensor é uma que eu particularmente acredito que o Fluminense precisa sim, tá, se reforçar. Até porque a gente tem hoje 3 opções na zaga, vamos botar dessa maneira, e aqui eu não vou nem entrar no mérito da qualidade do Inácio e do Freitas, porque eu tô um pouco de cabeça quente hoje com o jogo de ontem. Mas vamos lá, a gente tem essas 3 opções que são mais de confiança do Renato. É o Thiago Silva, que esse aí é incontestável, o melhor zagueiro da América do Sul, talvez do mundo, só que tem as questões físicas dele por conta da idade. Ontem a dupla de zaga foi Inácio e Freitas. E por muitas vezes o Renato bota 3 zagueiros. E quando bota os 3 zagueiros, são os 3 jogando juntos. E no banco de reservas de opção a gente tem Thiago Santos, que é a torcida do Fluminense, imagina aí que você está assistindo, né? Dispensa comentários negativamente falando. E o Manuel também, que, cara, fisicamente não tem mais condição nenhuma de jogar. A gente vê que o Manuel tá muito abaixo do nível dos demais. Então, pra mim, é nítido que o Fluminense precisa de um zagueiro. Essa seria uma grande oportunidade no mercado da bola. Kurt Zouma, de 30 anos, ex-Chelsea, jogador de seleção francesa também, quer jogar no futebol brasileiro. E seguindo nesse assunto da zaga, aí vai mais um problema, né? Que é o que eu falei. Você tem, às vezes, jogando com 3 zagueiros. Se você, por algum motivo, não conta com um dos 3, tu tem que ou mudar o esquema ou utilizar ali o Thiago Santos, que é uma peça que não vem agradando em 2025. E no jogo de ontem, por mais que não tenham sido 3 zagueiros, o Inácio acabou saindo, sentindo uma lesão, né? Ele recebeu uma pancada, saiu com dores no joelho, ele até conseguiu sair caminhando, mas estava chorando bastante ali, e é uma situação que preocupa. Ele vai passar por exames nessa quinta-feira para saber se de fato houve alguma lesão, se foi somente uma pancada. A gente torce para que não tenha sido nada ali com o jogador, que deu uma crescida boa depois da Copa do Mundo de Clubes. Beleza, né? No pós ali, no Brasileirão, teve algumas partidas ali dele que eu não gostei, mas na Copa do Mundo de Clubes o Inácio foi muito bem.
Então se tornou uma peça importante ali de confiança para o Renato Gaúcho nesse setor defensivo. Então uma situação para a gente ficar atento, para a gente ficar de olho. Essa questão do Inácio vai fazer exames hoje, quinta-feira. Eu quero falar um pouquinho da situação do John Arias. Foi anunciado oficialmente como reforço do Wolverhampton. A gente vai falar disso. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você está nos acompanhando. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, para o Carlos Alberto, de São Luís, do Maranhão, para o Nelson, de Ceabra, na Bahia, Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, e também para o da Mata, de Petrópolis. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. É que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Beleza? Vamos falar dessa situação, porque somente hoje o John Arias foi anunciado oficialmente como reforço do Wolverhampton. E aí vale lembrar, né? A operação total do Wolverhampton para tirar o John Arias aqui do Flu foi ali em cerca de 22 milhões de euros, que dá em torno ali de 142 milhões de reais, e compraram 90% dos direitos econômicos. O Fluminense manteve 10% do jogador. Só que desses 22 milhões, apenas 17 milhões de euros são fixos, né? 110 milhões de reais, dos quais o Fluminense recebeu 11 e o Patriotas recebeu 6. Fora isso, os outros 5 milhões, cerca de 32 milhões de reais, variam conforme metas lá, né, que ele vai alcançar no Wolverhampton. Se a gente seguir como base as metas do contrato do André, que foi outro jogador negociado com o próprio Wolverhampton, a gente pode entender que são metas alcançáveis, né? Que nem como o Luiz Henrique foi vendido, que era ganhar a Champions lá pelo Betis. Isso aí era muito fora da curva, mas o André era por participação em jogo, porcentagem e tal, tanto é que uma das metas já alcançou, né? Por temporada, da primeira temporada já alcançou tranquilamente ali, o Fluminense recebeu uma parcela desse bônus. E o Arias chegou com bastante moral lá na Inglaterra, né? Teve um videozinho de anúncio dele e ele vai usar a camisa 10 no Wolverhampton, né? Ele sempre foi o 21 aqui no Fluminense, por lá. Ele já chega com essa moral de ser o novo camisa 10 da equipe inglesa. Voltando aqui para o Brasil, eu quero falar de um post no Instagram feito pela Gi Costa, que é a esposa do Paulo Henrique Ganso, que causou algum alvoroço na torcida. Ela publicou uma foto do seu marido com a legenda: "Todo mundo tem um ídolo, o meu divide a vida comigo. Você não precisa de palco para continuar sendo gigante. Com amor, sua esposa que te ama com orgulho." E essa publicação dela causou um alvoroço ali em parte da torcida do Fluminense, que entendeu, sei lá, poderia ser talvez uma crítica ao Renato Gaúcho, porque o Paulo Henrique Ganso vem sendo reserva, poderia ser um anúncio ali de, poxa, né, já tá caminhando para o final da carreira e tudo mais. É difícil de saber, né? Eu não conversei com ela para saber o que de fato passou na cabeça dela com esse post. Pode ser também apenas uma declaração de amor de uma esposa ao seu marido, né? Falando que tem muito orgulho dele. A fase recente do Paulo Henrique Ganso no Fluminense não é das melhores, né? Um cara que tem, já desde o começo do ano passado, por vários problemas difíceis. Lá no começo foi a questão da miocardite, ficou um período fora, retornou a jogar, ainda não conseguiu nessa temporada jogar o futebol que muitos esperam dele, e fisicamente vem tendo problemas, né? Algumas lesões, ficou de fora do jogo contra o Palmeiras, ele entra no segundo tempo, mas contra Cruzeiro e Flamengo ele fica de fora ali devido a dores musculares e tudo mais. Então assim, é uma situação um pouquinho complicada do nosso camisa 10. E aí pode ser várias coisas, né? Mas a princípio é apenas uma declaração de amor da esposa dele, dizendo que tem muito orgulho dele, e bola pra frente, assim. Eu acho sempre complicado quando um jogador faz uma publicação ou algum familiar próximo, porque naturalmente, assim, pode ser uma coisa interna entre eles, pode ser qualquer coisa, mas o torcedor, ele vai bater o olho e ele sempre vai achar que tem a ver com o clube. Ele sempre vai achar que tem a ver com o clube. Então falou um negócio desse, já acha que tem a ver com o clube. Ah, será que tá reclamando do Renato? Será que tá falando que o Paulo Henrique Ganso vai se aposentar? Pode não ser nada, pode ser somente uma maneira dela demonstrar afeto, entendeu, gente? A gente como torcedor muitas vezes tem isso, né, de querer muito adivinhar as coisas e tudo mais, mas muita calma nessa hora, bola pra frente. Paulo Henrique Ganso faz parte do elenco do Fluminense, o Renato já fez questão, né, de desmentir publicamente
essa questão que tinha saído, de que ele tinha batido boca com o Ganso depois do jogo contra o San, que o clima não estaria muito bom. Não tem nada disso internamente no Fluminense. Agora, voltando a falar até do próprio Renato Gaúcho, ele foi perguntado ontem pelo Wilson Forte, repórter aqui da Central Fluminense, se priorizaria alguma competição ao longo desse final de temporada. A gente tem Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, e ele respondeu sobre esse assunto e também falou bastante sobre os problemas de atenção e foco que causaram, de acordo com ele, os maus resultados do Flusão nesse retorno ao Brasileirão. Se liga aí na declaração do nosso treinador. Boa noite, Renato. Wilson Forte da Central Fluminense. Renato, o Fluminense chegou à terceira derrota seguida no Campeonato Brasileiro e está se distanciando do bloco de cima. Nesse momento já são 10 pontos para o vice-colocado. O presidente recentemente deu declarações dizendo que o Fluminense brigaria pelos 3 títulos. Queria saber como você enxerga a briga do Fluminense no Brasileiro e se você pretende priorizar alguma competição. Não, a gente não vai priorizar a competição. É o calendário de futebol brasileiro mesmo. O Fluminense está em 3 competições porque é clube grande. Está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o desgaste é muito grande. Ninguém está dando desculpa aqui, mas tirando as 4 equipes que foram para o Mundial, os 4 clubes, todo mundo teve férias, todo mundo teve uma mini pré-temporada, todo mundo pôde recuperar seus jogadores, enfim, está todo mundo de tanque cheio. E as outras 3 equipes, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo, que estiveram no Mundial, voltaram antes da gente. O último a voltar foi o Fluminense. Praticamente a gente teve nem um dia de folga. Eu dei um domingo de folga para eles recuperarem da viagem. Então o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu mudo a equipe, justamente por isso, porque ninguém aguenta a cada 3 dias entrar em campo e ter que correr o tempo todo. Tenho mudado. A equipe, volto a repetir, a equipe tem jogado bem, tirando aquele primeiro tempo do Cruzeiro. Agora, o que a gente precisa melhorar urgente e bastante é o foco. O foco, aquele mesmo foco que a gente teve na Copa do Mundo, a gente precisa ter aqui também, mas é durante o tempo todo. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um grande primeiro tempo. Aí no último minuto do primeiro tempo, nos descontos, nós tomamos um gol. No início do segundo tempo, mais uma falha nossa, tomamos o segundo gol. É difícil, eu sempre falo para eles, no futebol é difícil fazer o gol, independente do time que você tem, é difícil. O que a gente não pode é proporcionar essas falhas para que a gente dê chance para que o adversário faça os gols na gente. Tá aí então a declaração do Renato Gaúcho, treinador do Fluminense. Ele falou, né, que não vai priorizar nenhuma competição, que o Fluminense está em 3 competições porque é um clube grande. Assim, na prática, o discurso, na teoria, na verdade, o discurso é bem legal e tal, é isso, né? Vamos com força máxima tentar ser campeão de tudo. Mas na prática a gente tem uma noção aqui, enquanto torcedor, que é um pouquinho complexo, né? Que talvez o elenco do Fluminense não tenha a profundidade necessária para você brigar nessas 3 frentes. E em algum momento essa prioridade vai ter que acontecer. No jogo de ontem, por exemplo, o Thiago Silva já foi poupado, entra no segundo tempo, mas não começa como titular. E a gente sabe a diferença abissal que é o time do Fluminense, né, com e sem o Thiago Silva. E aí a questão dos gols sofridos, de fato, no jogo ontem contra o Palmeiras, a gente não faz um primeiro tempo ruim, mas no final do primeiro tempo o Fábio falha, né, ali é uma falha do Fábio, a bola foi em cima dele e ele frangou. Mas também tem um outro detalhe, que assim, isso não tô falando pra minimizar a culpa do Fábio não, tá? Ele tem culpa sim, frangou naquele gol. Mas não tem como o Maurício subir não, né? Porque ele mal subiu, né? Mal pula. Mas o Maurício cabecear sozinho dentro da área daquele jeito ali é uma falha defensiva grave do Fluminense. Também deram espaço pro cara cruzar e tudo mais. É algo que o Fluminense tem que corrigir. Me parece muito claro que é realmente essa questão de atenção. E o segundo gol, né? Que o Martinelli erra aquele passe ali, um passe, assim, não vou dizer que é um passe bobo e simples, mas um passe que o próprio Martinelli dá 200 vezes ao longo do jogo e acerta, né? Mas aí errou, deu no pé do Vitor Roque fez o gol, Palmeiras saiu com a vitória. Então são esses problemas de atenção. Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas você vê ali o jeito que o passe sai, assim, você pode até concluir que, foi de certa maneira uma displicência, mas não displicência no sentido de o cara tá pouco se importando pro jogo, mas de que não estava com a concentração ideal, como o próprio Renato falou naquele momento ali, e aí acaba que o Fluminense perde o jogo. E a terceira derrota consecutiva do Fluminense no campeonato, 3 jogos seguidos no Maracanã, né? Tudo bem que o clássico era mando do Flamengo, mas são 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Não teve nem a questão das viagens que tem muito aqui no futebol brasileiro. O Fluminense acaba, né, de 9 pontos possíveis conquistando 0.
Com isso, naturalmente, a torcida tricolor fica chateada, fica irritada. Você soma isso, esses resultados ruins, a ausência de contratações por parte do Fluminense, a venda do John Arias, né, que a gente acabou de citar, que é algo que irritou muito a torcida, até pelos valores que foi, né, e por ser o melhor jogador da equipe. A torcida, naturalmente, ficou irritada depois da derrota e vaiou a equipe. Mas isso causou reclamações e revolta do Abel Ferreira, do Palmeiras, né? Não foi nem ninguém do Fluminense, não foi o Renato Gaúcho, foi o Abel Ferreira, do Palmeiras, que achou que, enfim, é da competência dele comentar o que a torcida do Fluminense deve ou não fazer. Se liga aí na declaração do técnico português. E os jogadores que tanto orgulho deram aos torcedores do Fluminense. Já para não falar que perderam o seu melhor jogador. E isto deixa-me triste. O torcedor tem uma função, é apoiar. A maior função do torcedor é apoiar. Ainda para mais uma equipa que teve a representação que teve no Mundial. Eu não sou advogado de defesa de ninguém. Se fosse no Palmeiras eu ia dizer a mesma coisa. O que eu não gosto muitas vezes no futebol é que toda a gente tenha memória curta. Tão curta que há um mês, ou menos de um mês, esta equipa estava nas meias finais do Campeonato do Mundo de Futebol e no espaço de 10, 12 dias, não sei, sai aos assobios aqui dentro da sua casa. Desculpem, isto não é futebol. Para mim isto não é futebol. Porque é difícil, vocês não sabem a intensidade que é disputar um Campeonato do Mundo. Chegar lá e fazer a figura que as equipas brasileiras faziam e como uma boa parte de vocês começou a criticar, vão lá apanhar 3 ou 4. A partir do momento que começaram a ver que as equipas brasileiras podiam fazer mais qualquer coisa, agora vamos ganhar de toda a gente. Quem é este Chelsea? O pior Chelsea da história. Eu ouvi comentadores de renome a dizer isto, o pior Chelsea da história. E deixa-me pedir. Tá aí então a declaração do Abel Ferreira. Cara, vamos lá, assim, sobre o conteúdo do que ele tá dizendo, eu acho que é muito simples, tá? Eu sou torcedor do Fluminense, você que tá assistindo aqui também é torcedor do Fluminense. Se você chegar aqui pra falar pra mim, olha, eu acho que a torcida tá errada de vaiar, eu acho que é um direito seu como torcedor ter a sua opinião e tudo mais, assim como eu vou ter a minha, o outro pode chegar aqui e falar, não, tem que vaiar mesmo, etc e tal. Eu acho que isso faz parte, tá? E aí torcedor vai debater, porque torcedor é torcedor. Mas uma coisa que me incomoda, assim, profundamente, é quando vem uma pessoa como o Abel Ferreira, que assim, não vou nem entrar no mérito do Abel Ferreira não trabalhar no Fluminense, nunca ter trabalhado no Fluminense, não conhecer absolutamente nada da realidade aqui do Fluminense. Então já acho que ele tá errado de opinar, né? Já acho que tá errado de falar porque tá falando que ele não sabe. Agora, esse é um discurso muito comum da galera que trabalha com futebol, né? Não, mas porque você tem que entender, porque o esforço, etc e tal. Isso é uma coisa que, assim, sinceramente me incomoda profundamente. Porque, repito, se chegar alguém aqui nos comentários, com certeza vai ter, porque é normal, a torcida do Fluminense é muito diversa, vai ter a galera que acha errado, vai e vai ter a galera que acha certo, vai e tá tudo bem. Faz parte do jogo. Agora, vem um cara que nunca foi torcedor na vida, sempre trabalhou com futebol, foi jogador, agora é treinador. Então ele sempre ganhou o dinheiro do futebol. E aí ele quer falar pra galera que gasta o seu dinheiro com o futebol como deve se portar, é algo que me incomoda. Porque o torcedor do Fluminense a gente sabe, ontem tava lá mais de 20 mil pessoas no Maracanã, sabe-se lá de onde pra chegar tarde em casa, ou no jogo de ontem, sai correndo do trabalho pra poder chegar no Maracanã pra ver o Fluminense jogar. E aí o Fluminense perde com 2 falhas individuais a 3ª partida seguida no Brasileirão. Mas foi o 4º melhor time do mundo. É exatamente isso. E aí agora, justamente por ter sido o 4º melhor do mundo, a gente fica puto quando o Fluminense perde 3 jogos seguidos. É normal, todo torcedor vai ficar irritado quando o time perde. Existe torcedor que fica feliz quando o time perde? Não existe. Mas é só no meio do futebol que eu vejo essa coisa de que o torcedor tem que ter essa compreensão. O torcedor tem que compreender. Porque na hora de pagar uma conta, a empresa que eu tô devendo não vai perguntar pra mim como é que tá a minha situação, ela não vai compreender que eu fiz o melhor possível no meu mês, mas não consegui levantar o dinheiro pra pagar o que eu devo. Mas no meio do futebol é isso. Repito, o torcedor achar que tem que vaiar ou que não tem que vaiar, eu acho que faz parte. São torcedores e cada um vai ter sua visão. Agora, vira um cara que, é profissional do futebol, ganha milhões com futebol, entendeu? Nunca foi torcedor na vida, não sabe o que é o sentimento do torcedor. O que a gente sente pela camisa, pelo escudo que a gente torce. E vem querer pautar e dizer, isso não é futebol. Ô Abel Ferreira, se não fosse, o futebol não fosse uma coisa que movimentasse tanta paixão, de modo até irracional, você não ganharia esse salário que você ganha, 2, 3 milhões de reais no Palmeiras.
Ah, porque é o meu trabalho. Perfeito. Você ganharia um salário normal no mercado. Quem no mercado ganha 2, 3 milhões? Nem CEO de empresa ganha 2, 3 milhões de salário. Você ganha. Por quê? Porque você trabalha com futebol. Então essa pressão existe. A paixão da torcida existe. E outra coisa também, assim, eu tô respondendo aqui como se eu não soubesse disso. Mas eu sei que é muito claro, até porque eu já conheço a postura do Abel Ferreira desde o momento que ele chegou no futebol brasileiro. Eu sei que o que ele tá falando aí, ele tá falando pra torcida do Fluminense porque era um jogo contra o Fluminense. Mas ele tá falando pra dar recadinho pra torcida do Palmeiras, porque ele vive em pé de guerra lá mesmo sendo campeão, por causa dessa personalidade que ele tem. Então ele tá sempre em pé de guerra lá com a torcida do Palmeiras, mesmo sendo campeão com muita frequência como ele é. Mas eu precisava falar isso, porque assim, é uma coisa que me incomoda muito, cara. Chegar um torcedor aqui e comentar, porra, não, eu acho que não é pra vaiar. Que o time ficou em quarto no Mundial, a gente tá voltando agora, como o Renato falou ali, né, dos desgastes e tudo mais. Cara, perfeito, eu vou discordar, mas tudo bem, é direito do torcedor pensar assim. Agora vem um cara, trabalha com futebol, trabalhou com futebol a vida inteira, nunca foi torcedor de nada, e vem querer meter uma dessa? Ah, cara, isso me tira, assim, completamente do sério, me tira completamente do sério. Enfim, tá aí a declaração do Abel Ferreira se sentindo no direito de criticar e de dizer o que a torcida do Fluminense deve ou não fazer. Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui, que era a sua opinião. O que você acha da declaração do Abel Ferreira, da declaração do Renato Gaúcho, e o que você acha do nome do Kurtzuma, zagueiro francês que quer jogar no futebol brasileiro? Seria uma boa fusão? Então deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.